O Francisco mandou uma arte aqui pra gente, pedindo feedback, e é uma arte em progresso. É um desenho. Então, hoje vai ser um feedback em desenho. Vamos tentar. Eu vou tentar, beleza? Não vou ousar pisar fora da minha zona de conforto, mas eu vou tentar. Vou encarar como uma direção de arte, beleza, Francisco? Vamos lá. Ele mandou essa arte aqui pra gente e disse: Fala, Marco, feliz ano novo. Eu estou pra sair dessa thumb pra fase de color, mas eu queria saber se a composição no geral está legal ou se tem lugares nela que possam melhorar antes de prosseguir. E mandou essa artezinha aqui pra gente. Olha que legal. Muito maneiro, né? Pra quem não lembra, pra quem não juntou Lé com Cré, o Francisco é essa pessoinha aqui, ó. A gente já deu feedback pra ele no passado. Lembra dessa arte aqui? Deste tanquinho aqui? Já demos feedback. Faz bastante tempo, né? Eu vou puxar aqui o Francisco pra trocar uma ideia comigo, pra ele explicar melhor qual que é a ideia da arte, né? Eu não entendo nada desse universo, eu nem sei que universo que é esse, então ele vai me explicar um pouco melhor. Vamos lá, então. Alô? Beleza, Francisco? Tudo certinho com você, cara? Tudo tranquilo. Cara, eu queria que você me explicasse... antes de qualquer coisa, me fala, por favor, como é que você está, mano? Porque já faz muito tempo que a gente não conversa, eu acho, né? Faz bastante tempo que eu dei feedback pra você, né? Sim. Faz tipo assim, mais de ano, né? Eu acho que 1 ou 2 anos, sei lá. Mas, pô, tô bem, venho trabalhando, assim. Eu tenho até, tipo, tido muito problema com uma ideia, assim, que é, tipo, você trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Tipo assim, você ter esse tempo. Porque acho até que você falou alguma coisa assim, até eu também discuti uma vez com o Mike, que eu fiz um curso dele no início do ano passado. Uhum. E tem duas vertentes que eu acho muito, tipo assim, fodas mesmo sobre isso. Que, tipo assim, às vezes você não poder recusar um trabalho, né? Sei lá, na minha cabeça você fica parecendo. Você tem que estar sempre presente pra galera lembrar de você. E aí, Uhum. tipo, às vezes você recusa um trabalho, aí depois a galera não vai lembrar de você pra te chamar pra outro trabalho. Dá esse E aí, medo. no mesmo tempo, tipo, tentando estudar, né? Até meu portfólio tá desatualizado porque, tipo, os trabalhos que eu fiz ainda não deram pra liberar. E os que eu tava, tipo, de estudo, eu ainda não consegui finalizar porque toda hora entra um trabalhinho que Sim. atrapalha fechar eles. Mas logo, tipo, eu tô com a meta de, tipo assim, até o meio do ano, tipo assim, pelo menos os estudos eu vou subir todos eles. Estudo não, né? Trabalho pessoal. Vou subir Legal. todos eles, assim, fechadinhos. Legal, mano. E você tem trabalhado principalmente com Splash ou com outro tipo de ilustração? Pô, arte de card game. Pra card Eu game trabalhei. mesmo? Legal. Aham. Uma que eu acho que até muita gente já deve ter trabalhado nele, assim, tipo, sei lá, acho que a galera. O Once Upon a Galaxy, acho que a Luísa mesmo daqui, Tô acho que ligado. trabalhou nele. Aham. Mas foi mais isso, foi tipo, muita arte de card game. E no final do ano passado, agora, né, tipo, eu tinha feito uma key art pra um jogo. Como fala? Quando é um estúdio. Você sempre fala esses nomes assim, não é pra Outsourcing? muito. Não outsourcing, mas tipo assim, um estúdio, tipo, pequeno, tá ligado? Não Indie? sei se pode ser. É indie, isso, Ah, um jogo indie. que legal. Aham. Mas já saiu? Você só não pode falar, né? Mas já Não, saiu esse ainda jogo? não saiu, não saiu. Legal. Espero que saia em breve aí, mano, pra você poder postar também. Maneiro. E aí, cara, só um comentário sobre isso, né? Não tem uma resposta certa, né? Eu acho que cada pessoa vai entender o quão confortável ela está ou o quão desconfortável ela tá com o que ela ganha. E eu acho que o jeito mais fácil de você mensurar isso é, tipo, você quer continuar fazendo o que você tá fazendo por mais tempo? Se você não tiver nessa pira de continuar fazendo, você vai ter que grindar, tá ligado? E aí não Aham. tem outra coisa, você tem que estar com sangue nos olhos pra poder estudar mais enquanto você tá trabalhando. É uma merda, é uma merda. Eu não gostaria de falar isso pra você, mas meio que é isso mesmo. Pelo menos é a minha experiência. Quando eu precisei, eu senti que eu já tava estagnado e eu queria evoluir e eu queria ganhar mais. E eu tava numa vertente de só ficar trabalhando e não tava mais estudando, tava só jogando ou fazendo outras coisas. Eu percebi que eu tava entrando pra isso, mas eu precisava mudar. E aí, cara, virou a chavinha assim e eu
fiquei maluco de Aham. estudar só por um período ali, né? Tipo, eu fiz, na verdade, foi 1 ano e meio seguido de estudos diários, enquanto eu tava trabalhando na Mar. E aí isso felizmente me fez evoluir bastante, sabe? Tanto em questão de qualidade mesmo da minha arte, mas também eu consegui dirigir projetos, eu consegui receber como um artista sênior, sabe? Tipo, consegui melhorar muito, assim, sabe? Mas foi 1 ano e meio de trabalho intenso depois que eu já tinha entrado na Mar. Foi bem difícil, cara. Aham. Foi estressante, foi cansativo, mas foi importante, né? Eu sinto que hoje, vendo em retrospecto, eu acho que foi um sacrifício naquele período ali que valeu muito a pena. Ele foi um sacrifício que se pagou bastante, né? Mas se você tiver, como muitos artistas estão, confortáveis com o que ganha, confortável com o estúdio que estão trabalhando, estão felizes, eu não consigo ver essa pessoa tendo uma motivação para poder estudar. É difícil demais você conseguir, mesmo feliz, parar e ficar fazendo sacrifício. Tipo, você já tá feliz, por que você vai fazer isso, né? Muitas pessoas que começam a trabalhar depois de um longo período de estudos, elas sentem essa estagnação, é super comum, e ela dura anos, assim, sabe? Tipo, até a pessoa começar a perceber que ela precisa se mexer. Outras pessoas, sei lá, o Mike mesmo é um exemplo que você citou. O Mike mesmo, ele é um exemplo de uma pessoa que tá feliz, ele já ganha bem, já tava super de boa, mas ele continuava estudando freneticamente porque essa é a pira dele, entendeu? Então, Aham. a gente Não, precisa sempre ficar entender. ouvindo vocês, tipo, igual, ouvindo vocês, vendo, tipo, o processo da Grazi também ali na campanha. Tipo, eu sempre gosto de ver essas coisas que, tipo, trazem um ar pra, tipo, pra vontade de estudar Aham, ainda mais. E, tipo, acho que até tem uma história sua também, assim, que você, tipo, acho que no início da sua carreira, né, que você falou, que você passou meio mal e aí você tinha uma reserva de emergência que você estudou, você ficou isso. usando dela até melhorar. Eu tenho meio que um objetivo, assim, tipo, de uma hora de bater o pé, assim, com uma reserva de emergência e Calma. ficar só focado Calma, pelo amor de pra Deus. tentar dar uma upada. Tá. Cara, muito cuidado, pelo amor de Deus. Não sei. Espero que você não seja responsável por ninguém. Não, não. Você, não sei se você tem filho, mas calma. É, sim. Cada um, né? Eu sabia da minha realidade, e mesmo sabendo da minha realidade, eu ainda. Foi muito difícil, cara. Deu muito errado. Mas, no final das contas, deu tudo certo. Mas é porque eu tive muita sorte. Eu sou uma pessoa sortuda. Mas com Aham. um planejamento ali de 6 meses de vida estável Uhum. financeiramente, tipo, eu posso parar de trabalhar durante 6 meses. Aí você consegue estudar por 3 meses. Essa é a conta, entendeu? Essa é a conta. Entendeu? Tipo assim, se você consegue parar por 1 ano, você vai então estudar 6 meses, porque você definitivamente não vai ter 1 ano, porque vai acontecer algum imprevisto. Desculpa, Não, eu não total. quero trazer azar pra sua vida, mas meio que é isso que vai acontecer. Vai dar alguma coisa ruim, mano. Infelizmente. Sempre é assim, sempre é assim. Não, total, total. Tipo, eu consigo ver, tipo, parada de imprevisto, mas, tipo assim, eu tô fazendo exatamente essa parada que você tá falando. Tipo assim, eu tô criando um planejamento, mas, tipo assim, eu tenho botado muito isso em mim, tipo, tipo assim, voltar a ter um tempo de dedicação mesmo, assim, tipo, de estudar, assim, tipo, sei lá, é porque eu não tenho sentido que eu tenho dado aquela evolução, tipo, nos últimos tempos, assim, aquela evolução que quando, sei lá, alguns anos atrás tinha dado um estalo, eu, tipo, realmente Aham. consegui. Eu tô querendo dar mais um desse. E eu acho que, tipo assim, eu preciso mais. É porque quando você fica trabalhando direto, né? Tipo, eu acho que você não tem tempo de, às vezes, se questionar, né? Tipo, Sim, tipo, sim. de dar um tempo pra você testar coisas, sabe? Não, e cara, é exatamente o que eu falei pra você, ó. É nessa média mesmo que eu percebo. Vão fazer 3 anos que você postou essa última arte aqui. Essa é a média que eu vejo as pessoas começando a se mexer. Tipo, de 2 para 3 anos, as pessoas já começam a ter aquela coceirinha. Eu vejo muitas pessoas assim. Eu sou assim também. Eu saí do meu trabalho depois de 2 anos trampando lá, né? Tá com aquela coceira, falar, ai, eu preciso me mexer, cara. Vamos lá, eu preciso estudar, bora produzir. E eu acho que agora você deve estar nessa busca de dar um salto, né? Tipo, que você provavelmente teve ali quando você estava iniciando para se tornar talvez um pleno, e esse salto assim é muito grandioso, né? Mas eu sinto que agora você está querendo dar mais um salto, né, para um próximo nível, e com certeza é importante você se organizar, se preparar, mas vendo o teu portfólio até, eu não vou nem falar nada especificamente da arte agora, daquela que você mandou,
Mas vendo teu portfólio agora, eu acho que você tá nesse momento perfeito pra você fazer isso, mano. Tipo, pra tentar puxar um pouco mais, pra você dar um salto de qualidade no seu trampo, pra você pegar trabalhos melhores. Porque eu não sei quanto que esse trabalho paga, que você comentou, né, desse card game e tal, mas eu sinto que você já poderia estar num nível ganhando mais, com certeza absoluta. Eu não sei quanto paga, mas você já conseguiria mais. Eu imagino quanto que ele deve pagar, mas... Entende? Então, tem que atualizar esse portfólio, não tem jeito, cara. Não vai ter jeito. Você tem que ter sangue nos olhos aí pra puxar, entendeu? Não, vou fazer. Então, simbora. Deixa eu só dar uma última olhada aqui no portfólio. E beleza, já tenho as minhas análises. Certo, agora sobre essa arte aqui, né? O que eu acho que poderia... O que você poderia acrescentar aqui, tentar melhorar de alguma forma. Eu acho que a arte, a composição e tal, ela é uma composição bem simples, como um todo, mas às vezes eu acho que até pra você dar um próximo passo no portfólio, não adianta você querer ir pra níveis muito difíceis de imagem, nem nada assim, né? Então acho que faz sentido você fazer essa imagem, eu entendo a decisão, eu entendo o porquê. Uma coisa que eu só sinto falta, olhando assim, à primeira vista, tá? Eu não tinha visto essa imagem antes, então calma, vem comigo. São duas coisas. Eu acho que a gente poderia ganhar um primeiro plano nessa imagem. Eu sinto que, apesar de você colocar esse personagenzinho aqui um pouco mais projetado na câmera, eu sinto que ele ainda não é um primeiro plano que gera muita profundidade, porque ele não tem sobreposição o suficiente com a personagem de trás. Só tem essa paradinha aqui que vai um pouquinho pra cima dela e o resto não. O resto é só a fog que você colocou nessa personagem que faz com que a gente acredite que ela está pra trás. Mas se você tirar essa fog, o que a gente vai perceber é que os dois personagens estão no mesmo plano. Eles vão parecer estar no mesmo plano, apesar de você não ter desenhado dessa forma. Então, o que a gente poderia fazer? Tentar criar alguma coisa num primeiro plano, ou aqui, ou trazer esse personagem um pouco mais pra direita, aumentar, talvez, essa região aqui. Eu não sei exatamente o que, mas eu tentaria trazer um primeiro plano mais evidente e uma separação de planos melhor entre essa personagem e esse porquinho aqui, eu não sei o que ele é exatamente, tá? E uma outra coisa que eu acho que seria importante pro seu portfólio seria você pegar todo esse cenário antes de ir pro Color, tá? Eu acho que isso tem que ser feito antes de ir pro Color. Pega todo esse cenário aqui e arruma a perspectiva dele e acrescenta informação. Eu não sei que cenário que é esse, eu não sei se são colunas, eu não sei se isso aqui é uma biblioteca, o que é isso aqui. Mas definitivamente seria legal, interessante, eu diria, você aumentar o nível de informação que a gente tem nesse cenário, porque isso vai trazer uma complexidade e uma noção de escala mesmo dessa perspectiva para a cena, que eu acho que é muito importante, que a gente não tem ainda tão bem explorada, né? A gente tem uma noção de escala por causa desse personagem aqui, que eu acho que ele tá alinhado demais com a borda, por sinal. Eu acho que ele poderia estar mais na perspectiva, assim, do grid aqui, sabe? De 3 pontos de fuga. Mas eu acho que esse personagem, ele dá a escala aqui, em relação à parede, mas ainda é muito simples a questão da profundidade. A gente tem o personagem aqui, nesse plano, e logo atrás dele tem uma parede lisa, sabe? Então o que eu acho que seria interessante? Você explorar mais informação, tipo, traz essa bandeira pra cá, mas traz outras bandeiras pra cá também, pra compor mais esse cenário. Explora trazer algumas nuances, sei lá, se isso aqui for coluna, tenta trazer essas colunas já como informação de como elas são, tipo, um pouco desse design. Não precisa decidir o design final delas, mas definitivamente você pode se aprofundar muito mais nisso, porque no seu portfólio, pelo que eu percebi, só pra terminar aqui o que eu tava falando, antes, atrás dessas colunas, você pode colocar mais um pouco de informação, sabe? Tipo, como se tivessem umas prateleiras. Eu tô inventando aqui, que eu não sei que design que é esse, tá? Daí você vê o que você consegue fazer. Por trás desse elemento aqui da coluna, você pode colocar um outro elemento, que seria tipo umas prateleiras, com alguns livros aqui. E aí, isso aqui tendo um adorno e tal. Então, enfim, basicamente gerar mais ruído, assim, sabe? Mais profundidade, mais perspectiva mesmo. Só voltando agora no que eu tava falando do seu portfólio. Eu sinto que tá faltando cenários complexos no seu portfólio. E pra você pegar trabalhos melhores,
que vão exigir mais de você, você precisa mostrar que você consegue lidar com cenários mais complexos. E especialmente se você quiser galgar ali alguns trabalhos de splash art, aí você não precisa fazer cenários extremamente complexos, mas eles precisam de bastante profundidade, entendeu? Então, acho que vale a pena você passar um tempinho a mais antes de avançar pro Color, só trabalhando esse cenário. Adicionar, quem sabe, outros personagens, sei lá, personagens que estão subindo uma escada aqui, sabe? Tipo, ou personagens lá em cima, olhando pra baixo aqui, pra dar mais escala, Maneiro. pra colocar mais elementos, assim, sabe? Tipo, nuvens por trás aqui, ou alguma coisa lá no céu voando, se tiver... Não sei o que seria isso aqui, mas pode ter algum bicho voando, sabe? Tipo, torna essa escala mais épica, sabe? E aí, com isso tudo, se você conseguir fazer isso bem feito, talvez você não precise se preocupar em colocar muitas coisas aqui no foreground, sabe? Tipo, trazer um primeiro plano mais complexo do jeito que eu tinha falado. Então, dá pra você fazer mais isso, mais detalhes mesmo, e aí só trazer esse personagem um pouquinho mais pra direita, criar uma sobreposição aqui de elementos, e eu não usaria muito dessa fog, a não ser que seja tipo um brilho desse porquinho mesmo. Se for um brilho que ele tá emitindo, aí ele vira uma fonte de luz, então é importante você até trazer essa ideia de fonte de luz aqui, né? Tipo, não só fazer Ele tá um... tendo um brilhinho, sim. Tipo, a ideia, até pra falar, assim, tipo, olhando assim, vai dar nada a ver, né? Mas, tipo assim, isso era pra ser tipo uma arte de Yu-Gi-Oh! Só que eu tava tentando adaptar pra deixar mais egípcio e tal. Aí Legal, seria a perfeito. Maga Negra transformando, fazendo uma. Tipo no Hearthstone que tem aquela carta de metamorfose lá, sei lá, que transforma em carneirinho. Aham, sim, sim. Aí eu. Aí é tipo isso, transformando alguma coisa Acho que nesse é Hex, né? porquinho. Se eu não me engano é Hex a carta. Não, beleza, tudo bem. Até se for... Tá, tudo bem. Que nesse storytelling eu já venho com mais ideias, mas tudo bem, eu não vou te encher muito o saco. Acho que aproveita o desenho que ele já tá legal. Acho que vale a pena continuar. É que se você estiver fazendo alguém se transformando, eu gosto sempre da ideia de mostrar a transformação no meio, assim, sabe? Pra parecer que Ah, é algo acontecendo e não é algo que já aconteceu, porque a gente não vê o antes do personagem, né? Se tivesse outros aham. personagens iguais em volta e ele herdasse alguma característica, seria mais legal. A gente já fez uma arte dessa lá na época do estúdio. Eu lembro que eu trabalhei nessa arte aqui, que é da transformação do príncipe num porquinho. Deixa eu ver se eu acho que tá aqui. Ou aqui, talvez. Eu não sei se talvez eu tenha colocado. Aqui, ó, essa aqui. Que é o personagem, tipo, a gente vê vários porcos correndo e aí a gente vê o personagem se transformando num porco. É o meio do caminho, sabe? Eu acho que fica legal esse tipo de ideia. Você passa uma mensagem de que realmente ele tá se transformando. Mas enfim, essas são só algumas sugestões, algumas dicas de como que você pode não fazer mais uma imagem pro seu portfólio que mostra suas habilidades como as outras fazem, mas aqui, se você conseguisse fazer isso que eu tô falando, você mostraria que você já deu um passo a mais, um passo além, que você já consegue pensar em coisas mais complexas e não só fazer um render bonito, assim, sabe? Porque já dá pra ver no seu portfólio que você sabe fazer render, mas agora é o momento de talvez provar que você consegue avançar uma imagem da hora, assim, sabe? Uma imagem bem. Não, por isso que eu pedi até o feedback, porque foi até por conta de uma das lives, né? Tipo, que eu acho que o Mike pegou o portfólio de um cara, ele tava falando sobre isso também, tava falando com ele que de render também se vê hoje com facilidade, né? Tu acha várias pessoas já atingindo render e tal, só Aham, que o cara, ele tinha, não deixado tão interessante a pose da aham, personagem, os sim. prédios que tinham ali. Aí por isso Isso. que, tipo assim, eu não quis avançar, assim, eu dei uma parada pra tentar entender. E até uma coisa que antes eu pensava, tipo, eu já pensava, tipo, em dar uma mexida mais ou menos no cenário, só que antes eu tava pensando até, tipo, de aproveitar e usar o Blender sem frescura, finalmente, assim. Que beleza, hein? Exatamente, cara. Seria uma ótima. Eu, eu comecei, eu tinha começado a ver o Blender sem frescura um tempo atrás, mas eu acabei parando de novo, porque eu tava sem tempo de, tipo assim, de praticar, que você fica Sim. falando lá pra ficar fazendo um pouquinho, algumas horas todo dia, e eu não tava tendo essas horas. Falei, vou ver depois com calma, que você ficar vendo pingado, assim.
Eu não vou pegar. Em minha defesa, eu falei 15 minutos por dia, não 1 hora por dia, tá? Viu? Só uma última coisinha que eu acho que valeria a pena você mexer. Talvez fosse só nessa mão aqui, direita dela, que ela tá muito dentro da silhueta do cabelo, sabe? Eu acho que valeria ou você trazer o cabelo pra cá, fazendo um corte nessa silhueta da mão, mas contrapondo essa linha, porque a linha da mão é essa, né? E se você... Aham. E o cabelo, ele tá fazendo essa continuação aqui, então ele vira uma tangente meio estranha. Então, ou você faz um corte assim, com o cabelo, em T, né? Ou você pode só trazer a mão mais pra fora mesmo da silhueta, que já vai ficar legal. Tipo aqui. Justo, justo. Só pra trazer um pouquinho pra fora mesmo, e aí a gente divide o cabelo vem pra cá. Beleza? Aham, belezinha. Mas é isso então. Conversamos sobre muitas coisas, espero que tenha ajudado alguma delas aí pra você. Não, ajudou, ajudou. Obrigadão aí pela conversa, pela ajuda aí, cara. Tamo junto. Tudo de bom aí pra tu também. Pra você Feliz também, um ótimo ano novo. Valeu. Valeu, abração. Eu quero aplausos. Yes! Alto. Mais um feedback. Que eu achei que eu fosse desenhar mais, só que aí surgiu uma pergunta muito legal, e aí a gente desenrola, né? Porque também é massa a gente conversar sobre essas coisas. Cara, isso é uma parada que aflige muitas pessoas, né? Tipo, começa a trabalhar e aí desanda, tudo desanda. Não dá pra estudar mais, é foda, é foda. Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que tá disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui pra vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!